Vamos ter uma palestra sobre terceirização na administração pública, um tema que eu gosto bastante, porque atuava com isso até semana passada na PPC. E a nossa palestrante é a doutora Bárbara de Cesaro. Ela é doutora em Direito pela Unicinos, professora universitária e advogada. E aí eu passo a palavra a ela para a gente começar aí a palestra e após a gente vai tentar dar abertura para as pessoas perguntarem, sanarem eventuais dúvidas. É isso. Uhum. Então, boa tarde, doutora Verônica, demais colegas, a todos os presentes, muito boa tarde. É uma alegria poder partilhar desse momento com a PGM, estando na condição aqui de advogada trabalhista e previdenciária e que atua aí diretamente com as duas áreas, né, tanto dentro da graduação, pós-graduação, nos programas de pós-graduação, estamos vinculadas aí às temáticas e também dentro da atuação da advocacia, né? E o tema que está aqui proposto, né, que nos foi proposto em nome da doutora Daniela, ao qual também gostaria de fazer o agradecimento pelo convite, ele é pertinente para ambas áreas em que eu tenho atuação dentro do setor privado. Então, hoje a gente vai falar, né, doutora Verônica, dos dois pontos que acabam em algum momento muitas vezes se encontrando aqui dentro do Poder Judiciário para discutir esse tema, muitas vezes por perspectivas diferentes, mas todas viáveis aqui para uma discussão, e acredito que seja um tema que venha a fomentar muitas discussões para a gente trabalhar conjuntamente. Então, registro nesse momento minha alegria em dividir esse momento com vocês. Então, colegas, agradecendo mais uma vez a presença e a atenção de todos e pelo momento aqui em que vamos compartilhar para falar de um tema tão importante que me foi proposto aí também para que a gente possa debater e dialogar, que é a terceirização para dentro da administração pública. Tema esse que ganha um novo contorno a partir de uma tese nova, advinda do STF, no ano de 2025, né? A gente tem uma tese muito relevante e muito importante que traz, portanto, uma nova roupagem de interpretação para o tema, né? Tema este pode passar que não é novo para a gente, né? A terceirização ela vem aqui, ela está já muito bem consolidada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tanto dentro de um setor privado quanto dentro de um setor público, né? Atuamos com a terceirização há muito tempo, hoje ela está regulamentada propriamente, né, dentro da Lei 6.019 de 74, e dentro dessa legislação, nós tivemos por muito tempo no Brasil uma, um registro muito fragilizado quanto à terceirização, uma vez que nós tínhamos apenas e tão somente um entendimento sumulado quanto ao tema que sinalizava a impossibilidade da terceirização em toda e qualquer atividade no Brasil, né? Se possibilitava dentro da antiga súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho a terceirização apenas das atividades, na verdade, aqui apenas da atividade meio, né? Seja que daquela empresa que vem, que era a tomadora desse serviço, né? Seja ela privada ou administração pública, e nós tínhamos esse preceito estabelecido dentro do entendimento simulado, que modifica no ano de 2017 pela Lei 13.467, que possibilita a ampliação da terceirização, né? Conhecida aqui como a terceirização ampla e restrita, podendo aquela empresa tomadora terceirizar toda e qualquer atividade. Na sequência, o próximo slide vai sinalizar a figura dessa tomadora, podendo ser pessoa física quanto pessoa jurídica, e de larga escala, em largo tempo, tanto a administração pública
se utiliza desse instituto regulamentado, legal e devido aqui, e muito necessário, né, especialmente aqui também destacando a necessidade, a importância para dentro da administração pública para concretizar todos aqueles compromissos assumidos hã, pela administração pública, ou pelo ente público como um todo, para poder realizar todas as suas atividades. É elementar também podermos contar com a figura da administração, na administração pública do Instituto da Terceirização, né. Quando a legislação ela regulamenta a terceirização, ela sinaliza que a empresa que é contratante, ela pode ser, na verdade, tanto pessoa física quanto também pessoa jurídica. Pode passar, e na sequência a gente vai visualizar que na outra ponta, né, dessa estrutura, nós temos, na verdade, a empresa prestadora. Então, nós temos um polo triangular em que eu vejo a figura do empregado, aquela empresa que vem aqui prestar esse serviço, né, e a tomadora, em a Lei 6.000 aqui e 19 de 74, revisada em 2017, sinalizando que aquele que toma pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. No que se refere à empresa contratada, é importante aqui, né, aquela que vai prestar o serviço, é importante a gente trazer esse preceito aqui legislativo, que não é novo e que vem de 2017, quando se regulamenta a terceirização dentro dessa referida legislação, o destaque aqui do, do requisito específico para que a empresa que preste esse serviço possa atuar, né? E esse elemento depois, e falava antes aqui de cair do sistema, tentando apresentar para vocês, mas sinalizava que esse tema ele ganha importância novamente, ele entra novamente aqui no enfoque de discussão atualizada a partir do tema 1118 do STF, né? Porque ele traz uma tese nova e dentre as figuras aqui que vão e nós vamos analisar a tese, estão destacadas a ideia e a referência desses requisitos, né? Um dos compromissos para a atuação aqui da administração pública também será a fiscalização dessa empresa prestadora de serviço, que é a figura da contratada, para que tenha e que venha aqui comprovar para que possa atuar efetivo capital social, né? Para além da inscrição junto à junta, para além aqui desse registro do CPF, a gente vai identificar a necessidade de comprovação da integralização de capital, ou seja, para que ela possa atuar, ela, de acordo com o número dos seus empregados, no momento da contratação, também precisa ser verificado. Isso vai ficar destacado dentro da tese, logo em breve visualizaremos o compromisso aqui em integralizar esse capital. Empresas com 10 empregados tendo um capital social de 10 mil reais, enfim, 20 empregados, 25 mil reais, 50 empregados, 45, chegando aqui a empresas de 100 em funcionários com capitais sociais de 100 mil ou mais, e mais do que isso, a gente vai visualizar a lei exigindo um capital social integralizado de 250 mil, comprovado aqui, né, e compatível com o número de empregados. Justamente se pensando, naquele momento, o legislador traz essa referência, pensando em uma possibilidade de responsabilização, né? Isso é importante e muito embora, a meu ver, colegas, um capital social sabemos dentro da prática que se exige ser comprovado, ainda de um valor, a meu ver, bastante baixo, né, irrisório, frente a todas as situações, para que ela possa atuar, né, a comprovação desse capital social é bastante aqui pontual e irrisório num montante, quando se pensa aqui em empresas que empregam vários trabalhadores e que, por vezes, quando nós pensamos em eventuais verbas trabalhistas não sendo pagas, por muitas vezes nós identificamos dentro da realidade uma reação em cadeia, né? Não apenas então somente uma verba não sendo paga,
mas por vezes e muitas vezes aqui uma reação em cadeia de várias verbas não sendo quitadas. Esse capital social serve a isso. A tese do STF vai se apegar aqui novamente, nós vamos referir. Né? Pode passar, pode ir para o próximo, pode passar. A gente tem este. Nós temos essa referência, essa linha de tempo, só para que nós compreendamos e identificamos, possamos identificar a relevância do tema quando nós falamos aqui em terceirização, né? Hoje nós vamos enfatizar o tema que vem, né? A tese de repercussão que vai vir aqui a partir de um recurso extraordinário que vira o tema 1118, mas por muitas vezes, né, nós já tivemos entendimentos pacificados nesse sentido acerca da terceirização dentro da administração pública. E nós já tivemos um tema, a ADC 16 em 2010 analisa aqui a necessidade de comprovação de conduta culposa, né, especialmente quanto à fiscalização da administração pública para vir buscar eventual responsabilização, certo? O tema em sequência, o 246, que também foi apreciado pelo STF, que também traz aqui a necessidade, e naquela oportunidade se analisava a lei 8666, né, das contratações dentro da administração pública, e se dava ênfase, se reforçava aqui aquilo que era dito dentro do próprio artigo 71, com toda a razão legal que vinha e derivava da lei, para dizer, mais uma vez, que não é possível se transferir automaticamente à administração pública, ao poder público, né, a responsabilidade aqui pelo pagamento de verbas trabalhistas que não foram quitadas. Então, haveria sempre a necessidade, dentro desse momento, da demonstração que efetivamente tenha ocorrido, né, dolo ou culpa doente no momento dessa fiscalização. Então, impossibilitando com total razão a ideia dessa transferência automática de responsabilidade ao poder público. Quando nós falamos de responsabilidade dentro da terceirização, a legislação ela expressa ao dizer que seja ente público tomador, seja ente privado tomador, a responsabilidade tem natureza, né, subsidiária, a gente identifica essa referência. O que acontece, por que esse tema, esse era um tema já pacificado aqui, por que ele volta em comento, né? Porque se verifica internamente dentro do próprio STF a discussão, né, de estar havendo internamente também uma responsabilização por vezes imediata aqui do ente público, né, e não vindo e fugindo dessa referência que traz o tema anterior, que era a impossibilidade, de acordo com a lei, com a 8666, de uma transferência automática ao poder público dessa responsabilização. Então, se questiona naquele momento, né, a quem caberia suportar aqui essas consequências processuais na ausência de prova de uma conduta omissiva ou comissiva na fiscalização, né, desses contratos. E aí vem o tema, que é o tema julgado em fevereiro de 2025 pelo STF, que vai trazer especificamente o ponto central da tese é esse, né? Quando o tema é elevado e analisado aqui, vindo a ter repercussão geral, fica estabelecido, né? E ele trata exclusivamente do ônus da prova, que dentro da tese fica fixada aqui, será da parte né, autora propriamente essa obrigação processual de vir trazer efetivamente a prova desse comportamento negligente, caso ele ocorra por parte do ente público, para vir buscar eventual responsabilização desse ente público, né? E quando nós falamos desse tema, esse tema reforça aqui um alerta no sentido de uma obrigação de fiscalização
cada vez mais eficiente para se evitar uma responsabilidade subsidiária, ao meu ver, né? Nós vamos ter instrumentos processuais muito embora que a tese venha, e aí pode passar, né? A tese venha aqui, a tese está aqui, mas pode passar no próximo, vai ter a tese propriamente, a gente vai analisar ela vai falar especificamente aqui que eu não posso simplesmente vir a partir de uma ideia de inversão de ônus da prova, tentar aqui, pela mera alegação de inversão de ônus da prova, tentar atribuir a incumbência aqui da prova ao ente público, né? Na verdade, a comprovação imprescindível é pela parte autora aqui para que venha se buscar uma responsabilidade subsidiária da administração pública para vir trazer efetivamente essa ideia de que houve uma negligência aqui, né, ou um nexo de causalidade entre esse dano que está sendo invocado aqui, né, uma conduta comissiva, omissiva do ente público, por exemplo, na fiscalização dos contratos, para que haja essa responsabilização. Esse tema, nós vamos analisar a tese, pode passar, só para a gente sinalizar aqui, a partir dessa, e antes propriamente de abarcarmos a tese, só para a gente destacar o que vem aqui de aplicabilidade e ponto central, ponto de partida da aplicabilidade da tese, né? Antes mesmo de apreciarmos. A lei vai dizer, né, na verdade, isso foi uma das críticas naquele momento do julgamento. O julgamento acontece em fevereiro de 2025 e a tese é publicada, né, o acórdão é publicado em abril de 2025, e a gente tem que extrair que daí, desse tema, né, que se tema 1118, que passa a atribuir o ônus de comprovar essa falha na fiscalização, tá? Da administração pública. Esse novo entendimento vai se aplicar a partir dessa modulação aos processos que não tenham ainda finalizado a instrução né, dentro da data específica, né, que está aí destacada, 13 de fevereiro de 2025, que foi o momento do julgamento. Então, o tema 1118, ele não se aplica aqui, basicamente, a partir dessa modulação, né, esse novo entendimento, vai se aplicar apenas e tão somente para processos posteriores, aqueles que, né, tenham ainda a instrução naquele momento não encerrada, em 13 de fevereiro de 2025. Aqui é um exemplo de aplicação pelo Tribunal Regional da Quarta Região, em afastamento à tese, né, do tema 1118. Então, antes disso, nós continuamos a verificar aquele entendimento que havia sido pacificado pelo STF também, né, de não transferência automática a esse contratante aqui da responsabilidade pelo pagamento das verbas, né? Mas nós não tínhamos ainda a referência de que o ônus da prova agora, para sinalizar e alguns, no momento que publicada, a tese causa estranheza pela dificuldade da construção da prova, né? Mas o ônus da produção da prova aqui, de que efetivamente não foi fiscalizado esse contrato, né? É da parte autora. E aí isso nos traz, colegas, propriamente, pode passar, a gente tem só análise dos itens da tese, tá? Pode passar o primeiro. A tese é dividida em quatro grandes momentos. O primeiro item que a gente vai observar, ele está exatamente assim dentro da tese, né? É justamente a ideia de não responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas aqui, se o argumento for amparado aqui exclusivamente na premissa de ônus da prova, tá? A mera alegação aqui, a mera busca de inversão de ônus da prova não vai trazer a responsabilização subsidiária. E para isso, o STF sinaliza aqui ser imprescindível
a comprovação, portanto, da parte autora, né, a comprovação, a realização e produção, portanto, da prova pela parte autora aqui do comportamento negligente ou do nexo de causalidade aqui entre o dano e a conduta do ente público, seja ela comissiva ou omissiva aqui para trazer o resultado, né, danoso. Então, a partir disso, me parece que esse é o tema central aqui da tese, e a tese é dividida, a tese de repercussão dividida em 4 eixos. O primeiro grande eixo é esse eixo central, é sinalizar que o ônus da prova é da parte autora, e depois, pode passar, nós temos os próximos itens, o 2, o 13 e 4, me parece que tem uma cara aqui propriamente de trazer exemplos, né, pelo STF, e aqui é importante a todos nós, advogados, procuradores, atentarmos, né, para dentro do judiciário, essas 3 referências, esses 3 exemplos de possíveis condutas negligentes por parte do ente público para se pensar em uma responsabilização, né? E aí ele destaca em uma primeira que em o ente público, né, recebendo uma notificação formal, tá? De que aquela empresa, a contratada, ela está descumprindo normas de, vamos lá, legislação trabalhista. A partir dessa notificação, se o ente público permanecer simplesmente inerte, a gente vai visualizar a possibilidade de identificar uma conduta negligente aqui sendo comprovada. Quem é que precisa fazer essa comunicação? A tese traz que é o próprio sindicato, tá? Nós vamos destacar um pouco a figura do sindicato. Depois, ela sinaliza que o próprio Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo, que acredito também, embora muito mais difícil, me parece, de ver na prática, o próprio empregado, né, que tem vínculo com a contratada aqui, fazendo esta notificação. Veja-se, mera alegação de inversão de ônus da prova não é suficiente para uma busca de uma responsabilidade subsidiária, e para isso me parece aqui um destaque bem importante a necessidade de construção probatória. Esse é um eixo que será destacado, né? Quando nós falamos dessa comunicação, só para vou passar todas as referências da tese e quero dar alguns exemplos na sequência para vocês, especialmente aí a figura do sindicato em uma sequência, tá? No próximo ponto da tese, ponto 3, pode passar, o STF sinaliza que responsabilidade da administração pública garantir condições de segurança e higiene dos trabalhadores, quando estes prestarem aqui serviço dentro das suas dependências. Isso já vem e se replica, né, propriamente a redação lá do 5A da Lei 6, da 6.019 de 74, e por aqui também já vou sinalizar aos senhores uma das referências possíveis aqui de notificação, tá? Mas isso aqui, me parece que dentro da tese não temos nenhuma novidade dentro desta referência, isso já estava lá atrelado pela própria Lei 6.019, né? O quarto item, dentro da próximo slide, fala aqui para gente mais 2 exemplos de possíveis condutas negligentes para serem discutidas dentro da prática, né? E aí diz o STF que no momento da terceirização por parte da administração pública há necessidade de uma exigência aqui de comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, que era aquele capital social que nós falávamos anteriormente, lá dentro do artigo 4B, 4B da Lei 6.019, que vai estabelecer, de acordo com o número de empregados, por exemplo, 10 empregados, capital social de 10 mil reais e assim sucessivamente. Nós sabemos que esse é um ponto
que ele merece destaque, né? Justamente esse ponto aqui, esse último ponto da tese, né? Que vai colocar principalmente exigir a comprovação de capital social, depois adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, de acordo lá com o artigo 121, que nós vamos dar destaque da Lei das Contratações Públicas agora, e a gente vai visualizar justamente um destaque ali na construção de prova, que entendo aqui, tanto procuradores, né, precisam ficar atentos, quanto advogados vão mirar bastante nesse ponto aqui, para essa construção e para esse diálogo processual. Na primeira ênfase aqui, exigida a contratada a comprovação de capital social, a lei sinaliza isso, e aqui a gente pode passar o próximo ponto, né? É, eu alerto para alguma ideia de riscos aqui, tá? Para que nós podemos colocar como pontos de atenção. Muito cuidar nessa referência, porque muitas vezes nós temos aqueles casos de contratação direta em que se dispensa, por exemplo, licitação, né? E aqui me parece que a ausência de cuidado no momento de uma contratação e identificação dessa integralização de capital social compatível com o número de empregados, ele é bem importante, porque pode se aventar aqui, e muitas vezes, uma alegação de culpa em elegendo da administração pública, né? Ou muitas vezes, nos casos, se verifica, por exemplo, assim, a ausência de indicação de um fiscal para o contrato. São todos pontos aqui, podemos colocar como de alerta para esse tema em específico, né? Outro tema importante, que depois nós podemos buscar também isso, é o ente público. Me parece aqui, quando nós sinalizamos, né, esse tema, é imprescindível pensar a necessidade de ter, de construir, caso não exista, né, instruções, portarias, decretos aqui, enfim, que regulamentem essa prática de fiscalização do contrato aqui de mão de obra, né? Por que que isso é tão importante, pessoal? E aqui eu coloco um destaque, porque isso pode indicar, sim, fortemente, nós sabemos na prática como isso acontece, uma falha dentro do elemento de fiscalização, né? O elemento de fiscalização está lá destacado dentro da tese. Continua sendo dever a adoção de medidas aqui para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, para vir aqui, especialmente, garantir essas condições de segurança, todos esses temas advindos da tese, né? Ou foi notificada se manifestar no momento oportuno quanto ao descumprimento de obrigações trabalhistas, né, que está sendo e acontecendo, se for o caso, pela contratada. Quem é que indica isso? A necessidade do ente público ter uma instrução, uma portaria ou aqui uma ideia de prática de fiscalização desse contrato aqui por parte da contratada, né? Quando da manifestação dentro do tema 1118, a própria PGR se manifesta nesse sentido, né? Então, eu coloquei para vocês que sim, e como é que a gente pode buscar isso em algum momento em exibição de documentos, por exemplo, né? Inclusive processualmente, ou antes disso, a partir das notificações do Ministério Público do Trabalho, do sindicato, que também tem outras formas de notificar e buscar aqui identificar se efetivamente está havendo a fiscalização do contrato por parte do ente público, tá? O que é importante dentro dessa referência ainda destacarmos? Pode passar. Nós temos, claro, sem caráter vinculante, mas nós temos um enunciado já de uma jornada aqui antiga de direito material do trabalho, que sinalizava ali a perda dessa capacidade econômica da empresa prestadora, invalida o contrato de prestação de serviço, podendo vir caracterizar vínculo de emprego direto.
isso para dentro do setor privado. Mas eu chamo atenção a esse enunciado, muito embora seja em caráter vinculante, porque me parece que daqui, né, mais uma vez, o tema que está na tese, ponto 4, necessidade de exigir comprovação de capital social integralizado compatível, não apenas e tão somente no momento da realização do contrato, mas durante toda a prestação aqui desse contrato, né? Porque uma vez que se desfaça esse capital, né, se desfaça essa condição econômica, esse é um critério também possível de desfazer um contrato, porque pelo risco que se verifica desta responsabilização subsidiária, tanto na via pública quanto na via privada, né? Pode passar o próximo, a gente vai ver que em alguns exemplos aqui, tantos que nós temos, né, destaco alguns exemplos possíveis de visualização de negligência, que é aquele citado na tese, mais um, né, quanto o recebimento da notificação formal aqui, quanto ao descumprimento dos deveres trabalhistas pelo ente contratado, né, e nada fez a partir disso. O que a gente tem visto, assim, dentro dessa prática, né, dentro dessa prática. Dentre elas, né? Aqui nasce, ressurge novamente a ideia da importância das negociações coletivas, né, colegas? E os sindicatos, porque quando a tese fala isso, ele reforça que a comunicação não só destes, mas destaca a figura do sindicato, do Ministério Público, né? Destacando a figura do sindicato nesse momento, as negociações coletivas, aqui a gente tem um instrumento constitucional muito importante e é um alerta para a gente também ficar atento, porque me parece que uma forma de cumprimento aqui da tese é analisar e trazer aqui por meio de negociação coletiva um protocolo aqui de todas as obrigações, por exemplo, de um grupo de trabalhadores ou empresas com uma exigência de comprovação das satisfações dessas obrigações trabalhistas de forma regular. Então, eu posso ter a notificação direta do ente público, mas me parece que há uma via bem interessante a ser pensada e de alerta aqui, porque isso pode vir começar a aparecer nas negociações coletivas, a obrigação daqueles que contratam, né, por meio de negociação coletiva. Outro instrumento que os sindicatos têm se utilizado aqui, uma vez que eles prestam assistência à categoria dos trabalhadores, é a produção antecipada de provas, né? Que é a PAP. Basicamente, o sindicato tem essa legitimidade e ele tem feito muitas vezes, né, se utilizado desse instrumento, né, entrando com ação aqui e exigindo da empresa e do ente público a documentação, por exemplo, para vir aqui identificar se de fato as normas de medicina e segurança do trabalho elas estão sendo cumpridas, né? Não necessariamente a gente vai visualizar que eu preciso ter a denúncia do descumprimento, mas a partir de uma produção antecipada de provas, o sindicato, enquanto assistente da categoria, pode provocar isso para identificar o cumprimento. E aí acende-se o alerta mais uma vez, porque a gente, quando pensa a comunicação aí direta, né? Apenas sindicato ou ente público. Não. E se essa comunicação aparecer de outras formas, de repente, porque o ônus probatório acaba sendo um elemento central para a gente analisar aqui, e nós precisamos, me parece, na minha interpretação, voltarmos aqui a interpretar o tema a partir das novas facetas advindas da tese de repercussão, né? Então, adaptar também o olhar para essa referência. Me parece que isso é o alerta para os dois setores, público e privado, né?
O sindicato tem feito isso em produções antecipadas, de provas, por exemplo, lá nas normas de medicina e segurança do trabalho, e aí acende o alerta mais uma vez. A própria lei 6.019 já dizia, e a tese replica, que normas de medicina e segurança do trabalho, né, quando o empregado presta serviço nas dependências da empresa, do ente público ou da empresa, aquela que toma, devem ser cumpridas por estes. Né? Sabemos que este, em geral, não é um problema onde nós vamos identificar, em sua maioria, né, um problema que, às vezes, do descumprimento de normas não está exatamente ali. Né? Mas a produção antecipada de provas pode se moldar aqui para outras referências e para outras obrigações, né? Inclusive, em havendo resistência aqui na apresentação, pode-se pedir, por exemplo, aplicação de multa, pode-se buscar a busca e apreensão de documentos, perícia documental, muitas vezes. Né? Outro alerta. Aqui, para a figura aqui do outro polo, tá, colega? Imagine o advogado, né? Ao meu entender, essa notificação aqui do descumprimento, que me parece que é um ponto que mereça destaque dentro da tese, a notificação e aí sinalização de que o ente público nada fez a partir da notificação, permaneceu inerte. Me parece importante a gente pensar também como um instrumento aqui ao reclamante, ou por parte do advogado de um reclamante, né, no instrumento da ação de exibição de documentos, né. Na verdade, sabemos que pode ser solicitada pelas partes, pode ser solicitada aqui pelo próprio magistrado de ofício, né, e faz sentido, me parece, nós pensarmos aqui, porque a prova exigida, né, pela tese, normalmente, ela não está disponível ao empregador, ao trabalhador, né? E me parece que essa seria uma via de eu buscar uma obrigação aqui, tá? Uma possibilidade, na verdade, de vir obrigar a outra parte, né, a entregar por meio do Poder Judiciário esses documentos, né? Ao qual ela não tem, muitas vezes, em algumas vezes, acesso. E me parece aqui uma possibilidade, inclusive, de não conseguindo tentar uma via de confissão a partir daqui, né? Levantando e aventando aqui com vocês algumas teses possíveis. Então, uma negociação coletiva, uma ação de exibição de documentos lá pelo advogado, pelo advogado do reclamante, ou uma produção antecipada de provas, sinalizei com vocês uma conduta que o próprio sindicato já tem utilizado, né? Pode passar para o próximo. E é importante a gente identificar, pode passar o próximo slide, que a partir desta comunicação, né, a omissão do ente público aqui no momento dessa comunicação, aqui, ou a omissão, ou vir se apresentar com omissão de documentos imprescindíveis, viola alguns preceitos basilares, né, da própria administração pública, como, por exemplo, o princípio aqui da publicidade e a necessidade, inclusive, alinhado à lei de acesso à informação, a transparência dentro de todo o processo aqui administrativo, né? A transparência é efetivamente um dos pilares estruturantes da própria administração pública e essencial ao seu funcionamento, atrelado àquele princípio constitucional basilar, que é a publicidade, né? E, e quando a gente sinaliza aqui a ideia da tese, né, derivada da tese, que é eu não poder mais alegar a mera e aqui a mera alegação de inversão de ônus da prova, né, para responsabilização da administração pública,
vai trazer um alerta para aquilo que é efetivamente o que representa o ônus da prova, né? A partir do momento que eu penso ônus da prova, eu penso na imposição aqui a parte, né, aquela responsabilização de provar o fato que é relevante para o desfecho do processo, né? E a inversão do ônus da prova, ele pressupõe a existência de um fato controvertido. Essa é a premissa básica, basilar, né? Me parece que o tema 11 e 18, em uma interpretação basilar e gramatical aqui, ele traz esse alerta para a gente dizer, ônus da prova é o ponto central para a gente discutir. E aí, aqui nós temos que lembrar, dentro de um funcionamento da administração pública, tá? Do princípio inquisitivo, né? Ou inquisitório do direito do trabalho. Por quê? Porque dentro do direito do trabalho nós temos que recordar, e aqui me parece necessário a gente analisar novos preceitos sobre o tema, que dentro do princípio inquisitivo, né, nós vamos ter aqui lembrando dele, né, dentro desse conceito, uma postura, é aquilo que vai possibilitar uma postura mais ativa do próprio magistrado dentro da produção da prova, né, no momento da produção da prova dentro da instrução processual. Quem reforça isso é a própria CLT, quando ela traz lá o artigo 765, que vai dizer que os juízes e o tribunal, né, o magistrado e os tribunais aqui, os juízes e os tribunais, eles têm ampla liberdade na produção aqui e na direção do processo. Isso está reforçado. Quando o artigo 765 fala isso, nada mais é do que o próprio princípio inquisitório do direito do trabalho, né? Essa postura mais ativa, pertinente à própria natureza trabalhista da justiça do trabalho, né? Então, me parece aqui que, para além das partes envolvidas, o magistrado também fica alerta a esta tese no momento de identificar a postura, a partir desse tema, a sua postura, mais uma vez, alinhada a esse princípio, né? Para que o processo seja aqui possível, viável dentro dessa análise. Ainda, a própria decisão do STF, eu coloquei para vocês, ela vai destacar que o standard probatório ele vai fazer a elementar diferença nos processos dessa natureza. E para isso nós precisamos destacar também um outro princípio dentro da justiça do trabalho, que nós vamos identificar perante o tema, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, para além do princípio inquisitivo, aqui, inquisitório do direito do trabalho, para trazer essa postura mais ativa ao magistrado no momento da produção da prova, ele também busca aqui atender ao princípio da verdade real. Então, esses atores merecem destaque dentro dessa referência, né? E aí, uh, pode passar, deixa eu ver só lá naquele ponto, pode passar. Aí, quando a gente fala aqui de ônus da prova, é importante ficar alerta à não apresentação de documentos quando solicitado, né? Ou aquela, entre aspas, a não apresentação proposital dos documentos aqui com uma forma de estratégia processual. Me parece que isso não tende, né, a funcionar aqui. Até porque nós vamos ter o princípio da publicidade, nós vamos ter a referência aqui, a normativa da transparência, que logo vai ser alegada e que provavelmente vai ser alegada no momento oportuno pelas partes, né? Ainda, a ausência desses documentos aqui essenciais, ele pode ser visto, inclusive, aqui como litigância de má-fé, né? No extremo, assim, da interpretação, né? Ou ainda, muitas vezes, levando aí para uma presunção de veracidade, né? Por exemplo,
a gente vai visualizar, em alguns casos, que eu tenho e a possibilidade da confissão a partir da supressão de alguns documentos. Me parece que isso não é uma estratégia a ser seguida, aliás, uma estratégia muito temerária, né? Porque os documentos aqui que são relevantes na contratação de serviço público, eles não podem ser sonegados a um processo, né? Porque infringe a própria ideia da transparência, primeiramente, e nós sabemos que nós temos dentro da lei de acesso à informação aqui a garantia de uma transparência tanto ativa, né, que obriga o órgão a disponibilizar aqui a informação, por exemplo, o contrato, os extratos de pagamento, caso isso seja solicitado, né, também, hã, todos os dados que se referem aqui à execução do contrato. Então, tanto a ideia de obrigação de transparência ativa, quanto a ideia de transparência aqui passiva, me parece precisam ser destacadas, né, de qualquer pessoa poder, nesta segunda transparência passiva, qualquer pessoa poder vir solicitar aqui ao ente público as informações, né, que devem ser fornecidas, naturalmente, salvo naqueles casos, de sigilo justificados dentro da própria legislação, como a ideia, por exemplo, de segurança de Estado, né. Hã, Quando a gente identifica isso, ainda eu destaco, né, é importante a gente referir alguns padrões de condutas que podem ser seguidos de acordo aqui, né, com o tema, pela administração pública. E aí eu vou sugerir aí para vocês. Pode passar, por gentileza? Pode passar. Aí, né, alguns padrões de conduta para que nós fiquemos alertas, no sentido de muitas vezes atenção a elas e atenção a este comportamento também das outras partes envolvidas pelo processo. Por exemplo, em uma notificação inicial, né? Falávamos anteriormente das possibilidades de notificações, tantas, não só aquela direta ao ente, né? A parte pode vir pedir tanto aqui na inicial ou o magistrado, né, a apresentação desses documentos essenciais, a formalização de todo um contrato. E esses pontos estão destacados lá no item 2, né, até 4 ali que dão ideias de possíveis condutas negligentes pela administração pública dentro do próprio tema 11 e 18, né. Como, por exemplo, a exigência aqui de contratos, os anexos contratuais, o relatório de fiscalização, que sabemos muitas vezes aqui existe uma falha, né? Existe uma falha nesse acompanhamento ou na construção desses relatórios. E perceba, me parece que uma forma aqui de buscar essa ideia de não responsabilização da administração pública é inevitável, é o cumprimento daquilo que a própria legislação já assim determina, inclusive a gente vai ver na lei 14.133, né. Hã, Porque a partir das vias em que eu busco a notificação, busco toda essa referência de notificação aqui, a administração pública tem robustamente toda essa produção aqui e tem toda essa comprovação de lisura dentro desse contrato, de acompanhamento, de fiscalização desse contrato, me parece que o natural é justamente isso, o afastamento da responsabilidade do ente público. Afinal, a responsabilidade contratual, ela deve ser sim daquela empresa que contrata diretamente o empregado, né? Hã, e para isso, a administração pública também precisa vir buscar algumas garantias, né, e fazer efetivar, inclusive, para que no momento que ela seja notificada, ela tenha toda, essa lisura e esse acompanhamento aqui, documentalmente falando, né, pré-constituído. Quando a gente fala dentro dessa referência, é importante também a gente vir aqui fazer individualização de condutas, né. Hã, Exemplo, individualizar aqui na decisão concretamente a culpa,
né, vamos falar por ação ou omissão do ente público ou até mesmo do agente da administração pública, que pode ser tida aqui como culposa, como por exemplo, né, a gente vai ver e alguns destaques, tá? Eu posso ter, por exemplo, aquela figura, né, individualizando aqui conduta para falar de responsabilização. Me parece que processualmente falando, a regra da elementar aqui do próprio CPC já diz e já trata da vedação da contestação genérica, né? Como consequência, ia infringir os próprios artigos 341 do CPC, né, e do artigo 336 do CPC, que veda, primeiramente, a contestação genérica, e depois vai sinalizar que eu tenho que ter o princípio da impugnação específica, né, dentro do 341. Então, por exemplo, na ausência aqui de documentos da administração pública, né, o reclamante apresenta aqui processualmente documentos que comprovem efetivamente o descumprimento de pagamentos trabalhistas, né? Uh, vamos lá. Muitas vezes, se o pagamento de faturas mensais depende de um aviso aqui do prévio conhecimento sobre a regularidade do pagamento de parcelas trabalhistas, e não há esse recolhimento de fundo de garantia, por exemplo, a administração pública pode se mostrar ineficaz na fiscalização, né, ou na adoção aí de medidas para o cumprimento das obrigações. A gente tem a própria instrução, tem uma instrução normativa, a número 5, né, de 2017, que vai trazer lá no anexo 8B algumas ideias de necessidade dentro das contratações daquela fiscalização mensal, né, a ser feita antes do pagamento da fatura, né, com exigência de certidões específicas, no caso, em exemplo aqui, por exemplo, do não pagamento do fundo de garantia, se for o caso, ou não apenas, então, somente da GFIP, mas das demais verbas trabalhistas antes de pagamento efetivo pelo ente. Parece que esse ponto é um ponto importante aqui, né, a instrumentalizar e efetivamente fiscalizar, porque a própria PGR sinaliza dentro de seu parecer, né, no momento de se manifestar quanto ao tema 1118, que esses são pontos de alerta, necessidade de instrumentos de fiscalização efetivo, que como sempre foram, não estamos falando nenhuma novidade, né? Mas me parece que o papel do protagonismo da produção da prova aqui que nós sinalizávamos anteriormente, pensando no princípio inquisitório do direito do trabalho, pensando na busca aqui do princípio da verdade real, aí, esses pontos ganham relevo, né, para todas as partes, inclusive no momento em que eu vou pensar, exemplo, advogando ao reclamante, né, ou representando o reclamante, por exemplo, a entidade sindical, e como é que eu vou realizar essa forma de comunicação eficaz, né? Tenho negociações coletivas, precisamos atentar a esses instrumentos, temos a ideia de produção antecipada de provas, temos ação de exibição de documentos, né? E que são importantes dentro desse destaque. Ainda um ponto que me parece interessante aqui a gente destacar, né, é a individualização, dentro da individualização de conduta, é a conta vinculada, né? Por exemplo, com a construção de uma comprovação de que a administração pública não exigiu garantias, né? Ou não exigiu, por exemplo, a criação de uma conta vinculada, não adotou aquelas medidas para cumprimento das obrigações trabalhistas lá de acordo com o próprio artigo do 121, né, da Lei 14.133. Então, vamos lá imaginar a seguinte referência, né?
A administração fiscaliza e identifica que não se efetuou o pagamento de uma fatura do contrato da prestação de serviço direto para prestador, mas sim por meio de uma conta vinculada, né? Por quê? Ah, a gente vai visualizar que em não fazendo isso, e não utilizando, que é um instrumento que está lá dentro do artigo 121, muitas vezes a gente vai visualizar que se poderia alegar aqui, inclusive, o reconhecimento de uma responsabilidade subsidiária. Por quê? Exemplo, porque a administração pública não teria vindo se utilizar de mecanismos de controle de riscos aqui que são efetivos e que estão previstos dentro da própria lei, né? Então, muitas vezes pode-se alegar uma fiscalização de forma não adequada. Né? Eu falo por, por que é esse destaque? Porque muito embora, e aí a gente tem que alertar isso, né? Como nós não temos, dentro da tese, e sinaliza-se a partir da nova tese, eu não poder vir alegar aqui simplesmente a inversão do ônus da prova para a responsabilidade do ente público, a, a questão de produção probatória pelas partes envolvidas é o grande destaque para se falar, e se é que se virá a falar em uma responsabilização subsidiária. Então, é um alerta, tanto aqui, me parece, para advogado, quanto aos procuradores, representando aqui a ideia do ente público, né? E importante também a gente destacar que todas essas referências, elas estão dentro do artigo 121, que vai lá colocar para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas lá pelo contratado, a administração ela pode tomar algumas medidas. Dentre elas, uma contratação de um seguro garantia, por exemplo, lá no não pagamento das verbas rescisórias, sabemos que este é um ponto de bastante alerta, né? De bastante alerta, por quê? Porque muitas vezes o descumprimento de obrigações trabalhistas, né, por parte da empresa contratada está aqui. Às vezes a empresa simplesmente demite e não paga nada de verba rescisória. A gente sabe que dentro do gargalo das ações, o não pagamento de verbas rescisórias é um ponto de alerta, né? E um ponto bem importante aqui para descumprimento de pagamento de verbas trabalhistas por parte da contratada. Mas a lei, lá no 121, da 14.133, também fala ali da exigência de caução, a exigência de fiança bancária, a contratação do seguro garantia, no caso do não pagamento das verbas rescisórias, instrumentos esses que já estão na mão da administração pública e que me parece é elementar que atente para uma segurança de quem? Da própria administração pública, né? E para que ela venha garantir efetivamente que aquela que foi contratada, que é quem tem a obrigação do dever trabalhista, efetivamente o faça, né? Ou, por exemplo, outros instrumentos, ali, outras medidas de assegurar as obrigações trabalhistas. Está lá o condicionamento daquele pagamento, a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas, né? Os depósitos em valores, aqui, depósitos de valores em conta vinculada, não é para onerar a administração pública, não, é por parte da própria empresa contratada, para garantir que, em não pagamento, a administração faça, mas quem paga é a contratada. Né? Temos esses mecanismos aqui, né, por exemplo, a lei vai dizer em caso de inadimplemento, garantir aqui que se efetive de forma direta o pagamento às verbas trabalhistas. A gente tem vários atos normativos, por exemplo, para dentro de tribunais que determinam isso, né? Ainda, se formos pensar, né? Estou já levando quase aqui ao final com vocês, mas mais um ponto de alerta, me parece, de necessidade de adequação de pensar os padrões de condutas que temos e a partir da tese, né? Falando lá da audiência inicial e audiência de instrução,
né. Me parece aqui uma mudança por parte dos magistrados, né, muito embora saibamos as exceções pertinentes, mas me parece que podemos aqui começar a ver, a designação por parte dos magistrados das audiências iniciais. Muito embora aqui eu tenha eu tenha, né, propriamente e internamente eu tenha referências, por exemplo, da superintendência sinalizando a não realização dessa audiência inaugural, mas me parece que o juiz pode sim determinar, para a administração pública, mas me parece sim que o juiz pode determinar agora uma audiência inicial, por exemplo, para verificar lá a contestação, veio sem os documentos essenciais, por exemplo, né? Hã, Muitas vezes ele pode inclusive vir fazer aqui a própria intimação pessoal do representante da administração pública que está em audiência, né, justamente para que possa vir trazer os documentos ao processo, podendo inclusive implicar aqui uma responsabilização do próprio agente, né. Sabemos que isso, e essa referência pode acontecer dentro de uma audiência inicial, por isso aqui a ideia de provocá-los para pensarmos, todas as possíveis, e que me surgiram aqui para a gente debater nesse momento, possíveis vias, né, de aplicabilidade da tese, né. E e ao fim, o que é mais importante aí para a gente é entender a necessidade de lançarmos um novo olhar sobre o tema, né. Eh, e inclusive me parece que tanto na via do ente público aqui, na via do privado, né, do setor privado, aquele que representa aqui o empregado ou o ente público, de todos os na verdade, os autores aqui, né, desse tema que permanecem e que vão se deparar com esse tema, me parece que o ponto elementar a ser analisado é que, e aí me permitam para abrir aspas, né, que o trabalhador, ele presta serviço, aquele trabalhador que presta serviço à administração, ele é, ao mesmo tempo, um destinatário desse serviço público e dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, né. Então a administração pública que garante os direitos fundamentais desses trabalhadores, mesmo quando ela venha se vestir aqui de contratante, e os servidores públicos responsáveis pela contratação e fiscalização, dos contratos, eles devem sim, estar comprometido com a abordagem aqui, com aquele foco que é o trabalhador. Na verdade, essa me parece que, será aquela abordagem que vai buscar prevenir a própria reclamação trabalhista. É isso que se quer, é isso que se espera, que não haja necessidade desta reclamação, ou seja, a partir disso que eu visualize o cumprimento de todas as responsabilidades trabalhistas aqui, que são, em sua natureza aqui, daquela que é contratada, né, daquela que é contratada. Então, me parece que, ao final, nós temos sempre que termos, né, isso em mente. E isso é o que se espera aí, ao final, né, prevenir a reclamação trabalhista, prevenir a todos, garantindo, assim, o cumprimento das normas, trabalhistas por aquele que tem que efetivamente fazer, que é a empresa que contrata diretamente esses funcionários, não no sentido de onerar a administração pública, mas precisamos estar atentos a isso, né. Eh, por fim, me parece que é importante a gente pensar também, e aí finalizo, a ideia de que vamos imaginar que, hipoteticamente, tá, hã, o judiciário aqui ou o venha descumprir o tema 1118.
vamos lá imaginar que o juiz, o magistrado, a magistrada, descumpra aqui a tese 1118, que é efetivamente a vedação da não inversão do ônus da prova, né. Há quem diga e assim, é possível que nós vejamos isso dentro desse cenário, por quê? Porque há colegas que sinalizam assim: "Olha, o STF proibiu a inversão do ônus da prova como uma regra de julgamento, mas isso não impediria uma inversão como regra de procedimento, né, nos termos da CLT, lá do artigo 818 da CLT, e que, ao meu entender, seriam institutos aqui distintos. Me parece que esta é, sim, uma tese bastante temerária, né, de ser levantada frente ao tema que é explícito, né? Muito embora doutrinariamente saibamos aqui a diferença da ideia da regra do julgamento e a regra do procedimento, me parece bastante temerária frente ao tema que analisamos, né? E frente ao destaque desse tema e como ele se constrói. Mas em eventual descumprimento, por exemplo, dessa não inversão do ônus da prova, né, que é o que determina o tema, me parece que nós precisamos identificar aqui, primeiro, a diferença entre a tese vinculante e a tese obrigatória. Me parece que nós estamos aqui, dentro da minha linha interpretativa, estamos diante aqui daquela diferenciação que o CPC faz, que é uma tese obrigatória, né? Que é o caso dos temas de repercussão geral. E que, nesse caso, ah, caberia, né? A questão é: cabe uma representação constitucional aqui direta, imediata ao STF, no caso de vocês se depararem com esse tipo de descumprimento, a meu entender, sendo tema aqui, né, de repercussão geral, então tese obrigatória, diferente lá da tese vinculante, me parece aqui que o caminho natural a ser seguido seria lá, primeiramente, não em uma reclamação constitucional direta e imediata, mas o caminho natural seria o questionamento por meio de RO, se for o caso aqui, subindo ao Tribunal Superior do Trabalho por meio de recurso de revista, e aí, quem sabe, chegando ao STF pela via do recurso extraordinário. Sabemos e sei que existem interpretações de forma distinta nesse caso e nesse ponto aqui, mas me parece aqui, e dentro da minha interpretação, a mais viável, caso essa seja uma das frentes a serem analisadas. Tá? A ideia era trazer dúvidas, hipóteses de um tema que sim é relativamente novo, vocês estão se deparando com ele, e para que a gente pudesse pensar e refletir aqui, me parece que trazendo, e a proposta era trazer muito mais provocações para que a gente pudesse refletir essa temática, né? Tema novo, estamos longe de ter interpretações todas pacíficas no mesmo sentido, mas temos uma tese que precisa ser analisada, e a ideia que quis aí propor a vocês era justamente num sentido de provocá-los a pensarmos essa prática do ente público e também desse outro ponto ao qual eu falo aqui, que é a postura do advogado frente a toda essa temática a ser enfrentada. Agradeço aos colegas, eu tenho mais 10 minutinhos aí, nós tínhamos combinado, né, colegas, me estendi um pouquinho na fala, mas nesses 10 minutinhos eu entro em audiência, eu tinha sinalizado mais ou menos umas 13h15, mas podemos discutir ainda, caso queiram, nesses minutinhos, porque depois eu entro em uma outra sessão. Agradeço imensamente a atenção de todos e fico à disposição para a gente poder conversar. Obrigada, doutora Bárbara. Eu abro aí para o pessoal se quiserem colocar alguma pergunta no chat. Não sei se já tem. Ótima palestra, excelente palestra. O pessoal está elogiando bastante. Um novo, muito boa palestra.
Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a doutora Bárbara está à disposição. Também gostaria de dizer, se alguém tiver um interesse, eu escrevi um artigo sobre o tema aos 18 também, publiquei no Migalhas e eu peço para o pessoal do Cedim colocar aí para vocês por e-mail. Saudade das tuas aulas, professora amada. Laura Ortiga falou para você. Olha Muito aí, breve. muito, muito bem. Abraço, Laura. Aham. Eu acho É, que não temos mais perguntas então, doutora. e doutora Verônica, eu quero indicação, eu quero poder acessar esse artigo, porque é um tema muito pertinente, né, que me parece aqui, Já está em discussão, temos muitas discussões, né? Ah, e merece novos, ele requer novos olhares, né, sim, sem então, dúvida. assim, ele precisa de novos olhares, tanto da figura da procuradoria, me parece, do advogado, do próprio magistrado. E que também vai estar enfrentando grandes desafios aí, né? Porque vai ter uma mudança na postura, né? A partir do tema. Então, acho que é um desafio para todos que militam, né? Ou não mais, todos que militam na área trabalhista, né? Enfim. E queria agradecer pela palestra, foi ótimo, assim, foi um excelente debate, aprendi muito, embora já tenha dado uma olhada no tema, dado uma estudada, mas a gente está sempre aprendendo, porque, como você disse, são olhares distintos e isso é muito importante, né, nesse momento aí de mudança na jurisprudência. Obrigada novamente e agradeço a todos também.